Olá, olá, bora, bora! Eu queria fixar lá, fixar. Luquinhas na área, pastora Elza. A gente já tá fazendo esquenta aqui, Vanessa já tá entrando. Minha convidada de hoje. E vai ser algo poderoso, vai ser maravilhoso ter a Vanessa aqui conosco. Vanessa é filha da pastora Elza e do pastor Marcos. Um casal top, um casal de amigos que Deus tem nos dado. E vai ser uma live diferente. Nós vamos falar sobre o que te custa, qual o preço, o que você está disposto a pagar, o que você está disposto a fazer para viver seu ministério, viver seus sonhos. Qual o custo, né, de desistir, qual o impacto, né? Eu sempre costumo dizer, pense no impacto das suas decisões, daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 3 meses e daqui 2 anos, 5 anos e assim sucessivamente. Vanessinha já está na área aí já, a gente já vai aceitá-la. Bora, bora, pessoal! No aviãozinho aí, já vai mandando essa mensagem aí para seus contatos, vai chamando para participar dessa live que vai ser poderoso. Vanessa! Paz, pastor, tudo bem? Paz, tudo jóia e você? Tô bem. Tá O bem? áudio tá bom aí? Como é que é? O áudio tá bom? Tá ótimo, tá ok. Tá ótimo. Tá ok. Eu estava dizendo aqui, Vanessa, antes de você entrar, que hoje a gente vai falar sobre o que te custa, né? Que, na verdade, existem decisões que nós precisamos pensar no impacto delas para daqui 15 dias, para daqui 30 dias, para daqui 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Existem um impacto daquilo que nos custa se a gente abre mão e também um impacto daquilo que nos custa se a gente persevera, se a gente insiste. Então, nossa live vai caminhar mais ou menos por aí. Isso é acerca de ministério, vida, sonhos, negócios e por aí vai. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, que eu li, que eu gosto muito, que diz assim, até que nada mais importe. A pregação desse livro é espetacular. Basicamente, nossa live, queridos, vai girar em torno disso. Então, fica no aviãozinho, chama seus amigos. Antes da gente começar aqui, eu quero te desafiar a fazer isso. Clica no avião, manda pelo menos para 10 pessoas que a gente vai te entregar ferramentas poderosas essa noite em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigado por ter aceitado. Também tô aqui tomando um café. Com certeza vai ter janta aí. A Edilene falou que não. Deram bolo aí ontem, rapaz. Estava bom demais. Bolo com café. Falou que tá todo mundo de dieta. E eu acho que é só quando você vai aí que o povo entra de dieta, viu? Amém? Vamos começar então. Fica à vontade, Vanessa. Tem esse versículo que eu vou trazer hoje, é um versículo que tem queimado no meu coração já tem muito tempo. É um versículo que me desafia todos os dias a avaliar se realmente eu estou no propósito de Deus. Ele está em 2 Samuel, capítulo 24, os versículos 23 e 25. Amém. Vamos abrir lá agora. 2 Samuel 24. Gente, eu tô lendo a Bíblia de cabeça para baixo, tô parecendo uns petistas, ó. 2 de Samuel, uau! Amém? Vou começar aqui. Versículo 23, 25 diz assim: Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo.
não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira, os bois, por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Essa partezinha, né, que Davi fala para Araúna, assim, eu não darei oferta, né, não darei sacrifícios ao Senhor, ao que não me custe nada, é o que tem queimado no meu coração nesses dias. E queria falar um pouquinho do contexto histórico, eu espero que os irmãos, sabem, algo venha contribuir na vida de vocês com essa mensagem. A gente vê no capítulo 24 que Davi, ele solicitou um censo, ele pediu para que fosse contado o povo de Israel. E é engraçado isso, porque em Samuel diz que ele foi orientado pelo Senhor. Só que quando a gente vai lá em 1 Crônicas 21, diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Nesse primeiro versículo aí de 1 Crônicas nos faz refletir, será que as vozes que estamos ouvindo realmente é a voz de Deus? Será que muitas vezes nós estamos tomando decisões e essas decisões a gente afirma que é Deus que está conosco, que é Deus que está falando com a gente, mas será que também não é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, ou o próprio Satanás também falando e a gente entendendo que isso seria Deus, né? E aí, uma pergunta que eu queria deixar para a igreja, qual voz você tem ouvido? Quando a gente vai lá em Mateus 13, quando Jesus fala sobre a parábola, ele diz que ao mesmo tempo que o semeador semeou a semente boa naquela terra, quando eles adormeceram, veio o inimigo e semeou joio no meio da terra. Era a mesma terra, era o mesmo plantio, só que tinha duas palavras lá, uma palavra do Senhor e uma palavra de Satanás. E a gente tem que avaliar no nosso dia qual é a voz que a gente está escutando, o que a gente está dando ouvido, será que realmente é a voz de Deus? E a gente vê lá em 1 Crônicas 21, no versículo 3, que Joabe tentou intervir, falou para Davi, por que você quer, né, fazer esse censo? Por que levantar esse delito contra Israel? E às vezes, muitas vezes, irmãos, assim, Deus levanta homens e mulheres para nos impedir de levantar algo contra Deus, de tomar decisões precipitadas e a gente não dá ouvidos. Sabe, Davi não deu ouvido para o que o Joabe estava falando, para aquele servo do Senhor estava falando. Ele continuou dando ouvido para o seu orgulho, para a sua vaidade. E a gente tem que entender que Deus usa também homens e mulheres para nos aconselhar. E a gente tem que estar dando ouvido a esses conselhos. E lá no versículo 3 de 2 Samuel, que eu acho interessante, Davi foi dada a escolha de 3 situações para Israel depois do delito. Uma situação foi que ele ia escolher ou 7 anos de fome. Na segunda opção que Deus deu para ele, ou 3 meses de fuga, ele ia ser perseguido, ou 3 dias de peste. E a resposta que Davi deu foi assim, espetacular. Ele falou assim, não, cairemos na mão do Senhor. Cairemos na vontade do Senhor. Né? E é interessantíssimo isso. E a gente vê também que Davi, ele confiou no juízo de Deus, mas ele confiou também na graça de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus de juízo, mas ele sabia que era um Deus de misericórdia também, graça. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente vê lá no versículo 16, Deus dá uma ordem a esse anjo da morte para que ele pare, para que ele não andasse mais sobre Israel, que já bastava as pessoas que já tinham morrido. Ele teve misericórdia com o povo de Israel, pela atitude de Davi de se arrepender. E a gente vê nesse acontecimento, somente no versículo 3,
que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Quando a gente vê essas três situações que Davi teve que escolher qual das pragas que ele iria passar, a gente vê Deus cumprindo a sua palavra, porque Moisés já tinha dito isso em Deuteronômio 28, que aquele que rompesse com a aliança com Israel, aquele que quebrasse com a aliança com Israel, ele passaria por essas pragas. Então, ele é um Deus que ele cumpre a sua palavra, ele zela por sua palavra. E a gente vê também um Deus que ele é zeloso em tudo. Mesmo com o arrependimento de Davi, Davi não deixou de ter as consequências de seus atos. E é nesse contexto que a gente vê o explícito arrependimento de Davi, um homem que não se justificou, ele chamou a responsabilidade para si. Ele falou, não, Senhor, eu que errei, eu que pequei, tira esse mal de Israel, coloca a sua espada sobre mim, sobre a casa de meu pai. Ele se colocou na forma correta. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei se foi Juscelio, se foi Luiz Hermínio que falou, foi um desses homens de Deus que falou, que ele falou, quem é muito bom em justificativa é ruim em arrependimento. Quem se justifica muito não consegue ter arrependimento, e a gente vê isso na própria vida de Saul, né? Enquanto Davi, ele tinha facilidade de se arrepender, de voltar atrás, de voltar para Deus, Saul sempre se apresentava a Deus com justificativas. Sempre se apresentava, mas eu tentei fazer o melhor. E isso é a diferença de Saul e Davi, porque se a gente for comparar a história de Davi e de Saul, Davi errou muito mais que Saul. Verdade. Davi, ele teve pecados assim terríveis, a sua casa foi completamente destruída, sabe? O pecado estava na casa de Davi, mas por isso que Deus colocou ele como um homem segundo o coração, porque ele era bom de se arrepender, ele reconhecia suas falhas. E aí, é nesse lugar que nós temos que nos colocar, de chamar responsabilidade pra gente. Tem uma passagem também que eu gosto muito, tem muitas passagens que eu gosto, mas tem algumas que marcam a minha vida. Uau. Quando Abraão estava indo com seu filho para fazer o sacrifício que o Senhor pediu, o seu filho olha para ele e fala assim, pai, a lenha está aqui. Tudo que precisa para fazer o sacrifício está aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão disse, meu filho, Deus vai levantar um cordeiro para si. Sabe, e a gente tem que colocar nessa posição de cordeiro. Eu sou o cordeiro de sacrifício na minha casa. É eu que tenho que sacrificar as minhas vontades. É eu que tenho que sacrificar os meus dias para que se cumpra a palavra de Deus. Amém. E a gente vê também que a soberania de Deus, ela jamais anula a responsabilidade dos nossos atos, né? Deus vai ser soberano, mesmo que nós venhamos nos arrepender, a gente vai ter consequências dos nossos atos. Mas o que eu quero me apegar é justamente esse versículo 24. Essa frasezinha aí no meio que não oferecei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Sabe, tem que custar algo. E eu não estou falando assim apenas de oferta ou dízimo, porque isso está na Bíblia que a gente tem que dar. Se a gente consagra ao Senhor o nosso salário, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, a gente tem que entender que não é o nosso dinheiro, não é o nosso emprego, é aquilo que Deus nos confiou. Mas não é só isso que eu queria, sabe, deixar claro aqui. O que eu queria deixar claro aqui é Mateus 10:38, que fala que aquele que não carrega a sua cruz, nega a si mesmo, não é digno de mim. Sabe, é esse sacrifício que a gente tem que entender. A gente tem que entender esse sacrifício que Paulo teve ao escrever a Carta da Alegria. Muitas vezes a gente lê Filipenses, se encanta com o que está em Filipenses, só que a gente esquece que quando Paulo escreveu aquela carta, ele estava sendo açoitado por uma causa, a causa de Cristo. Sabe, o que nós estamos sofrendo por essa causa? O que nós estamos deixando para que a causa de Cristo prevaleça? Para que a boa semente continue sendo plantada nessa terra? Para que a vinda de Cristo seja antecipada? O que está custando? O que nos está custando? Essa pandemia também veio também para nos
mostrar que nós estávamos muito religiosos, acostumados a se encontrar dentro de um CNPJ. E esquecemos que nós somos igreja. Nós somos o sal e a luz que Deus colocou para resplandecer nessa terra. E a pergunta que eu quero deixar para os irmãos é: o que tem te custado? Sabe, em 1 Pedro 2:21, fala: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Tem um livro que eu gosto muito e que estou amando ele, nos seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus nas decisões que eu estou tomando? O que faria Jesus nas coisas que estão chegando para mim? O que faria Jesus? É essa atitude que a gente tem que ter de discípulos. A Bíblia nos compara como cartas vivas. Sabe, tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito, que ele fala: prega todo o tempo, se necessário, use as palavras. Nós temos que ser a carta que o mundo vai ver. Muita gente não vai ter acesso a essa palavra. Não vai ler essa palavra, mas com certeza vai ler a palavra que Cristo nos confiou, que é sermos servos, filhos de Deus. Alguma coisa tem que custar, sabe? A gente está acostumado a ser domingueiro, de ir para a igreja no domingo, ceiar, ir para louvar, e às vezes a gente reclama que, não gosto dessa música, não gosto da palavra que foi ministrada hoje, mas a gente tem que entender que o culto é para Deus. Nós estamos indo para a igreja não é para receber. Nós estamos indo para a igreja para dar. O que você tem dado? Sabe? O que nós temos oferecido ao Senhor? O que nós temos oferecido ao nosso próximo? O que nós temos oferecido para a sociedade? Sabe, Deus nos chamou para ser luz. Se a gente acender uma... Eu sempre uso esse exemplo, gente. É claro que eu não vou usar esse exemplo, mas sempre caio nele. Se a gente acende uma lanterna num lugar que tem luz, não vai fazer diferença. Se a gente acender uma lanterna no dia que não faz diferença. Mas se essa lanterna for acesa em meio às trevas, com certeza fará diferença. E o Senhor me chamou para ser essa lanterna, não acesa em dias de sol, não acesa em lugares claros, mas ser acesa em meio às trevas. Mas para a gente ser acesa em meio às trevas, algo tem que custar. Algo tem que custar. Nós temos que renunciar a algo. Só que a gente vê também, e a gente pode até comparar com a história de Marta e Maria. Se a gente for analisar a história de Marta e Maria, Jesus não estava ali crucificando a atitude de Marta. Jesus virou para Marta e falou: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria entendeu naquele momento que era dar tudo. Aí a gente pensa: mas como, Vanessa, Maria entendeu que era dar tudo se Marta que estava fazendo o serviço? E eu fui criada com família mineira e eu acho que judeu é do mesmo jeito. Quando vai visita na casa, todo mundo se junta para arrumar a casa, para fazer a melhor refeição. Mas quando aquela visita chega, a gente tem que parar tudo. Parar tudo. Para dar atenção para aquela visita. E foi isso que Maria entendeu. Ela oferecia, sim, os seus serviços. Com certeza ela ajudou a cortar uma cebola, com certeza ela ajudou a limpar um móvel, mas quando Jesus chegou, ela parou tudo. Não. Sabe, Jesus já chegou. Se minha casa está arrumada ou não está, não é hora de eu me preocupar com isso, não é hora mais de eu me preocupar com o serviço. É hora de eu sentar aos pés dele, ouvir o que ele tem para mim. E muitas vezes nós preparamos um culto todo cheio de certinho, programado certinho, com as músicas bonitas, uma pregação bem elaborada, mas cadê Jesus? Muitas vezes Jesus não está nesse culto, porque muitas vezes nós estamos indo com a intenção de apenas receber. Apenas receber. Até os nossos dízimos, se a gente for reparar, eu vou contar até um exemplo meu, eu não tenho problema com isso. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, todos os discípulos mostraram seus pés sujos para todos os discípulos. Né? Se a gente for analisar, Judas mostrou seu pé sujo para Pedro. Pedro mostrou seu pé sujo para João e Jesus lavou todos. Ele não levou seus discípulos escondidos e lavou os pés. Cada um mostrou sua sujeira. E um tempo atrás, eu pensando que
que estava fazendo tudo certo, quando eu entreguei meu envelope de dízimo, veio aquela sensação de, nossa, que maravilha, estou dando meu dízimo. Só que quando eu parei para analisar, eu estava dando dízimo por orgulho próprio, por vaidade. E não era isso que Deus quer. Deus quer que isso me custe algo e que eu dou com alegria, sem esperar algo em troca, sem esperar um milagre em troca, sem esperar que seja multiplicado a minha casa, seja multiplicada a comida da minha panela. E muitas vezes nós estamos sendo fiel aos nossos dízimos, esperando algo em troca. Esperando que Deus nos abençoe no nosso trabalho, esperando que nós tenhamos o carro do ano. Mas não é só isso. É claro que por tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Se a nossa semente é boa, Deus, Ele irá nos recompensar. Mas a nossa intenção, o nosso dar, não tem que ser um dar voltado para aquilo que a gente possa receber. Mas é um dar sem pensar em nada. E como é que eu vou dar? Se a gente for parar para pensar, mas como é que eu vou dar isso? Como é que eu vou me comportar desse jeito? Como é que eu vou fazer essa entrega desse jeito? Sabe? Quando a gente vê lá em Deuteronômio 6, e é um versículo que eu passei, acho que foi mais de uma semana lendo, toda vez eu lia à noite. Eu lia esse versículo 5 ao 6. 4, 5, 6. E eu começava a chorar, porque eu passei uma semana chorando quando eu li esse versículo. Porque eu não tinha esse amor que Deus colocou. E quando a gente vê lá que ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E ele finaliza o versículo dizendo assim, isso é uma ordem. Deus nos dando uma ordem para amá-lo. Se a gente for pensar, isso é loucura. Como um Deus, ele me ordena amá-lo. Como um Deus, ele pede um amor, mas um amor que não é um amor assim, se a gente for ler exatamente esse versículo, um amor voluntário, um amor por ordem. Mas é porque eu entendo que se a gente não amar a Deus, a gente vai amar outras coisas. A gente vai colocar outras prioridades, outras entregas que não é para Deus. A gente vê lá Jesus questionando Pedro, Pedro, tu me amas? Não era um amor humano que Jesus estava questionando Pedro. Ele estava pedindo para Pedro amar de uma forma sobrenatural, de uma forma de Deuteronômio 6, versículo 5. E amar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Um amor que, se a gente for ver pela história de um apóstolo, ele morreu crucificado da mesma forma que Cristo. Então, que amor é esse? Que entrega é esse que fez esses apóstolos tudo morrer, sofrer? Sabe? Se a gente for parar para pensar, é loucura. Como? E pelos relatos da história, diz que Pedro não queria ser nem crucificado como Cristo foi crucificado. Ele falava que ele não era digno de ser crucificado dessa forma. Tá bom, me crucifique de cabeça para baixo. Aí se a gente vai pensar, que amor é esse? Que amor é esse que Pedro sentia por Cristo, sentia pela causa de Jesus, que fez ele ter essa atitude. E é essa atitude que nós temos que ter como igreja. Porque muitas vezes a gente vive no conto de fadas, só que lá em Mateus 13 diz que nós seríamos odiados por carregar o nome de Cristo. Às vezes a gente lê versículos que nos engrandecem, versículos que a gente é amado e esquece que nós seríamos amados por Deus, mas nós seríamos odiados pelo mundo. E a gente vê esse amor e essa ordem tão explícita, e no versículo 4 ele fala assim, ouve Israel, e muitas vezes eu li esse versículo, ouve Vanessa, ouve. Essas palavras, elas têm que estar cravadas no seu coração, elas têm que estar cravadas no seu peito, sabe? Isso tem que estar no seu pulso. Amarás o Senhor teu Deus, sabe? É de tudo que você tem, é de toda a sua alma, é de todas as suas forças. É toda a sua essência tem que amar a Deus. E é um amor assim um amor intenso que tem que me levar a sofrer por essa causa. Se a gente for ver e analisar a história até de João foi comparado como um discípulo amado.
Só se a gente analisar a história da crucificação, qual foi o discípulo que estava com Jesus na cruz? Foi o único, João. Só ele estava na cruz. Porque João entendia o que era ser amado. Isso me faz refletir também que se eu não entendo o amor de Deus por minha vida, eu não consigo estar aos pés da cruz. Pedro não conseguiu estar aos pés da cruz, porque ele estava se sentindo que não poderia merecer esse amor, porque ele tinha pecado contra o Senhor. Mas João estava aos pés da cruz. João estava aos pés da cruz, ele estava lá junto com Maria, aos pés da cruz, chorando porque Cristo estava sendo crucificado. Se a gente for analisar toda a história de João, a gente pode chegar a uma conclusão. Só quem está aos pés da cruz tem a revelação. Uau. Porque João, ele foi sim um discípulo amado. Ele estava ali aos pés da cruz, o único discípulo que estava aos pés da cruz. Mas ele foi jogado numa ilha, a ilha de Patmos, para sofrer uma solidão. Só que é nessa ilha, na luta que ele estava passando lá, que ele teve a revelação do Apocalipse. Sabe, só pessoas que carregam sua cruz, negam a si mesmo, sabe, não perde a sua vida para, sabe, ganhar a vida de Cristo. Só essas pessoas têm a revelação de quem realmente Deus é e aquilo que Ele quer, onde Ele quer nos colocar. E tem uma canção que eu gosto muito do John Stronger, até antiga, que é a expressão exata da Bíblia que fala assim que ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Até coloquei a letra aqui, porque eu sempre esqueço, e quando a gente fala, a gente esquece, eu não vou cantar. E fala assim, ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Sabe, quais riscos você tem sofrido? João ele estava sofrendo um grande risco estando lá aos pés da cruz. Porque se as pessoas poderiam se irar com ele e falar assim, não, esse é discípulo de Jesus, vamos aceitá-lo. Ele estava correndo risco estar ali na cruz. Ele estava correndo risco. Então, quais riscos você tem assumido pela causa de Cristo? Sabe? O que você tem deixado para seguir a Cristo? O que você tem abandonado? O que você tem deixado de lado para seguir a Cristo? A gente vê Paulo, que ele falou, eu sei viver no muito, também sei viver no pouco. Sabe? Mas ele se alegrava no Senhor, mesmo estando no muito, no pouco, ele se alegrava no Senhor, porque ele entendeu que não era mais as circunstâncias que dizia quem ele era, mas era quem ele tinha, que era Cristo. Quais são os sacrifícios que você tem derramado para que a boa obra continue? Quais são os sacrifícios que a gente tem derramado? Se a gente for parar para analisar, isso não é nada que nós passamos como cristão todos os dias, de domingos, indo para a igreja, não é nada comparado ao que esses apóstolos passaram. E é esse o convite, e o que eu quero confrontar os irmãos é viver isso. É viver o que esses apóstolos viveram. É viver o que Mateus, João, Filipe, é viver essa intensidade que eles viveram. Sabe? Só que para isso a gente tem que ter a visão que Paulo teve. Se a gente for preparar, o que Saulo viu que fez ele se transformar em Paulo? Qual foi a intensidade dessa visão que ele teve para de um perseguidor se tornar um perseguido, se tornar alguém que seria morto pelo Evangelho? Se a gente for olhar até a história da igreja, a gente vê que a igreja era jogada em estágios para morrer, literalmente morrer nessas batalhas gregas que tinham na época. Quantos cristãos morreram queimados para iluminar uma praça como um castigo? E a gente ainda reclama do nosso breve e momentâneo momento difícil que nós estamos passando, né? E é isso que eu queria deixar para os irmãos. Queria fazer uma oração antes de... Eu acho que eu terminei bem cedo, né? 9h30.
É bem interessante, Vanessa. É bem interessante o que você colocou, porque de fato, né, Davi, quem foi Davi para nós, né? Além de ser o pai dos instrumentos, né, o pai da música. Então, Davi era esse sujeito que ele, mesmo ele tendo errado, ele tendo cometido um erro na vida dele, um pecado, mas a graça de Deus, né, o favor de Deus, a história que se conta sempre vai ser a melhor. Fui fazer uma visita rápida com minha esposa, quando eu peguei ela no metrô, e a gente conversando com um casal aqui da igreja mesmo, e batendo um papo, e quando eu fui sair lá do comércio dele, eu dei de cara com um outro amigo da gente, muito tempo, dono de mercado aqui dentro da cidade. E o cara num carro velho. Eu fiquei assustado, né? E o cara arrancou umas caixas de cerveja e foi vender tem um comércio desse discípulo da gente, mas na frente tem um bar. E eu vim para casa frustrado e falei para minha esposa, é melhor o fim das coisas do que o início delas. O início desse sujeito que você viu falar comigo lá era um sujeito que tinha mercado, sujeito que tinha dinheiro, um sujeito que andava de carro importado e que teve um início e um meio bom, mas que de repente, do meio para o final, esse sujeito está desmantelado. Então, é essa palavra, o que daremos ao Senhor, senão aquilo que nos custa sacrifício, que muitas vezes, né, nós não queremos sacrificar, né? Nós queremos o bônus da coisa, nós queremos ser abençoados, queremos a bênção, mas não queremos ter o Senhor da bênção. E muitas vezes, dizer para o dono da bênção, entra na minha casa, irmão, é problema. Dono da bênção, entra no meu casamento, é problema, porque ao entrar, né, Vanessa, no casamento, ele vai dizer para mim, marido, eu que sou esposo, ó, não é assim que você trata a sua esposa, não. Quando você chama o dono da bênção, Jesus, para entrar, ele vai dizer para você, esposa, não é assim que você trata seus filhos, não é assim que você trata seu marido. Ao convidar o Senhor da bênção, né? E aí você percorreu alguns textos, e dentre eles, quando eles foram buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Então, observe que, olha, Vanessa, que interessante o sacrifício que eles faziam. Ao pegar, eles receberam a notícia de que a arca abençoava Obed-Edom. Então, vamos buscar essa arca. E quando eles chegam na casa de Obed-Edom, eles pegam a arca e a cada 6 passos, gente, eles sacrificavam ao Senhor. Eles davam sacrifícios, eles louvavam, eles adoravam. E aí, quando terminava essa adoração, eles davam mais 6 passos e eles sacrificavam a adoração. Ou seja, não importa quanto tempo nós vamos levar de Obed-Edom para Jerusalém, não importa a distância, o que importa é que no caminho, naquilo que eu percorro, eu vou prestar meu sacrifício de adoração ao Senhor. E você imagina também que as roupas deles foram sujas. E o espaço de tempo é muito longo, provavelmente eles já estavam fedendo, porque o sangue que jorrava nas roupas, ele apodrecia. Sim. Então, assim, era um sacrifício, se a gente for olhar hoje, era uma coisa de doido. Se você for pensar, você dá 6 passos chega ali na cozinha, e olha lá, acho que até mais. E você vai lá e faz um sacrifício ao Senhor, você imagina o tempo que isso durou. O tempo que durou uma caminhada que era, por exemplo, 1 hora, imagine tanto que essa caminhada durou por esse sacrifício. E uma coisa que você falou interessante, que Jesus ele sempre compara a igreja com o casamento. Aí a gente vê lá assim, esposas, seja obediente aos seus maridos, como Cristo foi obediente. E a obediência de Cristo a Deus foi uma obediência que levou à morte. Né? E ainda ele compara em maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E qual foi o amor de Cristo pela igreja? Não foi por morte. Então, o convite até para o casamento, o convite para o lar familiar é esse convite de entrega total, de ame o total. Se for necessário você morrer para que a outra pessoa viva, morra. É esse convite, e ele compara isso a nós como noiva do Senhor. Uau. E
que eu acho assim, maravilhoso, ele comparar a gente com noiva, porque a gente vê em toda a Bíblia, ele sempre compara a gente com alguma coisa. Ele compara a gente com amigos, vocês são meus amigos, mas não chamo mais de servos. E aí a gente vê o nosso nível de intimidade com o Senhor. Quando nós somos chamados de servos, nós entendemos que o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Então a gente entrega trabalho. E quando ele chama a gente de amigo, quando a gente está nesse nível de intimidade, de amizade, a gente começa a contar os nossos segredos, a abrir o coração, porque ali é um relacionamento de amigo. Mas Deus sempre, Cristo sempre nos chama para um relacionamento mais profundo. Depois ele nos chama para ser filhos, né? Imagina a intimidade de um filho com um pai. Só que tem uma intimidade muito mais além de filho, que é de noivo. E quando a gente chega nessa intimidade com Jesus, a gente não tem mais medo da nossa nudez. A gente não tem mais medo do nosso pecado. A gente não tem mais medo de ser julgado. Porque a gente sabe que Deus, Cristo, ele é o nosso noivo. E ele veio para redimir uma noiva. Ele veio para curar essa noiva, né? Então é maravilhoso como Deus nos ama. E como o convite dele, que se a gente pensa que a gente vai perder, na verdade a gente está ganhando. A gente está ganhando. A gente vive pequenas lutas aqui. Mas no final de tudo a gente está ganhando. Esse Covid, quem sabe, é um convite de Deus para que a gente entregue um sacrifício verdadeiro para que a praga seja exterminada da nossa nação. A gente vê que assim que Davi entregou o seu sacrifício, o seu holocausto, a praga foi cessada. Sim. Tudo voltou ao normal em Israel. Sabe, é um convite, Deus nos convida para entrar dentro da nossa casa, ajustar a nossa casa e ajustar o nosso sacrifício ao Senhor. Amém. Uau, e isso é interessante, Vanessa, porque muitas vezes, dentro desse quesito do sacrifício, né, de fato, aquilo que você falou, citando Mateus e também 1 de Coríntios, capítulo 14, verso 11, vai ter, há vários tipos de vozes no mundo. Todas elas têm som e todas elas têm significado. Então, se Deus me deu, se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, é para a gente falar menos e ouvir mais. Mas, de fato, o que é que nós estamos escutando? Qual o sacrifício? Eu vinha conversando com a minha esposa hoje à tarde, ouvindo ela. Assim que ela chegou, a gente senta no sofá e a gente vai escutar um ao outro, bater um papo um com o outro. E ela dizendo isso, Marcelo, nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor a fim de ouvir qual o sacrifício que Ele quer de nós, qual o sacrifício que Ele quer em determinadas áreas das nossas vidas. Então, por vezes, a gente quer o sucesso, a gente quer a fama, a gente quer ter uma vida, né, pautada em bênçãos, em milagres, mas muitas vezes a gente não quer pagar o preço por isso, não quer sacrificar para isso. Se hoje nós temos essa palavra, né, viva e eficaz, se hoje, amados, nós temos a Bíblia, foi porque Pedro teve que ser crucificado de cabeça para baixo, Estevão teve que ser apedrejado, né? O Coliseu não seria o Coliseu se os discípulos de Jesus não tivessem sido jogados ali para ser devorados vivos. Eles morreram, queridos, para que o Evangelho pudesse propagar, para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Então, tudo é questão de sacrifício, mas não é qualquer tipo de sacrifício, né? Por exemplo, há pessoas que ele diz assim, eu vou jejuar amanhã. Aí ele levanta 5 para meio-dia, da meio-dia diz, Senhor, receba meu sacrifício. Não, isso é tolice, gente. Isso é ser tolo, mas é sacrificar, sabe? Olhe para a vida de Jó, gente. Olhe para a vida de Jó. O que Jó fazia? Jó vivia fazendo sacrifício em prol dos seus filhos. Jó cotidianamente sacrificava em prol dos seus filhos. E ele sacrificava. Não era porque ele sabia que seus filhos pecavam. Ele sacrificava porque, Senhor, se tiver um pecado oculto, algo que meus filhos tenham feito que nem eles saibam, que o Senhor me perdoar. Era algo assim que é incrível, né? E a gente deve bem lembrar de falar de Jó, porque se a gente for ler detalhadamente o livro de Jó, a gente viu que ele era um homem fiel. Mas por que ele sofreu aquilo?
Se a gente for olhar os capítulos, porque a gente tem mania de ler só os primeiros capítulos, né? Se a gente for ver, mesmo Jó sendo um homem íntegro, ele tinha vaidade dentro de si. Ele E aí passa ele fala, né? 7 capítulos com porquês, né? Por que disso? Porque e Deus em silêncio. Quando Deus resolve falar, a partir do capítulo 38, né, Vanessa? Ele diz, onde é que tu estavas? Quando eu criei os firmamentos, os buracos negros, as supernovas, as galáxias, quando eu separei o dia da noite, quando eu coloquei a água, né, nos oceanos, a ponto de que nenhuma delas se esparrama. Aonde tu estava, Jó? Quando eu criei as areias das praias. E aí, o verso 42 é o que todos conhecemos, né? Antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E olha só, Vanessa, que interessante. Deus concede uma audiência para Jó. Você já imaginou? Deus para tudo para poder dizer, peraí, Jó, eu vou ouvir o teu queixume. Eu vou ouvir o teu lamento. Eu vou ouvir aquilo que você está querendo falar para mim. Acerca dos teus sacrifícios, acerca de tantas coisas. Mas Jó fica emudecido. Jó, ele vai para trás e aí é o que diz o texto lá. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, quando você sacrifica, irmão, quando você fecha a porta do teu quarto, quando vem essas situações, né, de crises, porque é nas crises, Vanessa, que nós vamos crescer. Os marinheiros devem sua reputação aos mares revoltos, né? Então, servir a Deus na bonança, quando vai tudo bem, é fácil, é bom, claro que é bom, mas servir ao Senhor em tempos de crise como essa que a gente está vivendo, aí que a gente consegue fazer a separação. Hoje eu estava escutando Carlito Paz e ele justamente estava dizendo, uma mentoria para nós pastores, assim, esse é o tempo, pastorada, de vocês descobrir quem está na sua equipe, porque na pandemia seus pastores e líderes na equipe, eles vão se esconder, eles vão se ausentar, eles não vão participar das lives. Então, se a pandemia, a crise, ela é boa, porque é na crise que revela quem são teus líderes e do que eles estão se alimentando, da onde que eles estão priorizando. E aí, ele começou a traçar, Vanessa, dentro disso, esse paralelo. Às vezes, alguns estão em casa, em sua maioria, outros estão trabalhando. Mas aí a Tati hoje, a pastora Tati, amiga da gente, que fez a live com a pastora Elaine às 15, ela justamente estava dizendo, eu achei fantástico, pastor Elaine, pastor Marcelo, o que vocês estão fazendo. Então, tem live de manhã, de tarde e à noite, ou seja, café, almoço e janta. E janta. Do que você tem se alimentado? Então, eu volto a frisar aquilo que o Carlito Paz estava dizendo. Se você, meu irmão, que está nos escutando, tem sacrificado e seu sacrifício te faz ter uma visão do futuro, você vai ser alguém que não vai voltar atrás no seu passado, você vai ser alguém que não vai abandonar os seus filhos, a sua casa, a sua vida de oração. E foi isso que esse texto estava dizendo. Chega o sujeito para Davi e diz assim, olha, eu vou te dar tudo. Tá tudo aqui, as 1000 cabeças de boi, vai lá e sacrifica. E Davi disse para ele, Davi era rei, estava voltando, né, depois de ser perseguido por seu filho, e simplesmente ele falou, eu não darei nada ao Senhor do que não me custe sacrifício. Queridos, muitas vezes é sacrifício você ter trabalhado o dia todo, tomar banho, comer com pressa, ou deixar para comer depois da live, sentar para ouvir, para ser ministrado. É sacrifício quando você não quer dobrar os seus joelhos, porque você está tão morto de cansado, que você diz, eu mereço descansar, deitar e dormir. Mas é sacrifício você interromper o teu sono na madrugada, ou abrir mão do seu conforto e dizer assim, eu vou orar agora, eu vou jejuar, eu vou levantar, eu vou clamar, eu não vou me conformar com essa situação que eu estou vivendo. É sacrifício quando você tira um alimento da sua panela para socorrer alguém. É um sacrifício muitas vezes, queridos, você ouvir o problema de alguém, mas não apenas ouvir, mas levar em Deus em oração a fim de que gere uma cura, gere, sabe, uma situação de alegria, de restauração. E muitas vezes as pessoas, elas na verdade ficam em cima do muro, Vanessa. Elas querem estar bem com o diabo e elas querem estar bem com Deus. Numa briga, se estourar uma briga, ela não se queima nem com Satanás, e nem com Deus. É porque a igreja se tornou, como diz o popular, na igreja Nutella.
Porque se a gente for analisar, a igreja se acostumou com ar-condicionado, banco confortável, mas a lembrança que eu tenho dos meus pais, meu pai chegava do serviço cansado, minha mãe com barrigão, eu e Ezequiel do lado no colo, em meio à chuva, eles iam para a igreja. Né? Podia estar chovendo, estava indo para a igreja. E a gente se acostumou só com os benefícios, né? Só com as grandes estruturas. E você já parou para pensar se a sua igreja chegasse a 1.000 membros e de uma hora para outra Deus me manda e fala assim, não, Marcelo, não quero mais você. Você vai para uma igreja lá de 10 irmãozinhos que não tem nem salário. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Será que se Deus chegasse para mim hoje, você está muito confortável no Brasil, eu quero te levar lá para Moçambique. Será que eu estou disposta a fazer isso? O sonho de todo mundo é fazer missão em Paris, né? Lá onde tem Louis Vuitton, a Gucci, a Guess, né? Então, mas a missão começa quando você abre mão, gente, quando você se sacrifica em prol do reino de Deus e todas as pessoas, né, Vanessa, que se sacrificam em prol do reino de Deus. A gente não está falando para você, irmão, viver 24 horas pendurado em live, não é isso, querido. Não estou dizendo para você, não tome banho, não escove, não cuide das roupas de casa, não, é administrar seu tempo. Eu disse numa live ontem cedo, substituindo minha esposa na terça-feira, tem sido difícil substituir a Ana aqui demais, mas eu estava falando sobre isso, você tem 24 horas, divide seu tempo em 3, 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar e tem 8 horas para você dividir entre ver live, arrumar a casa, se perfumar, cuidar das suas coisas. Então, muito da bagunça que muitos estão vivendo, Vanessa, é porque eles são desorganizados. E aí, se você é uma pessoa desorganizada, você não vai dar atenção a, de fato, aquilo que te custa. E muitas vezes, existem coisas que estão custando teu relacionamento com Deus. Existem coisas que estão custando, queridos, tua paz interior. Existem coisas que estão custando a sua falta de sossego, né? Trago agitação, tem te trago perturbações, tem perturbado o teu sono, né? Eu fico olhando assim nos grupos aqui da igreja, vou falar da minha igreja, pessoas que nunca trazem uma palavra boa. Ele pega ali, morreu 5.000 hoje, morreu isso, o Bolsonaro disse isso, o outro, queridos. Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Seja um portador de boas novas. Ele não perdeu o controle. Que há erros, a gente sabe que está tendo mortes. Nossa oração é para que essas famílias, as pessoas que estão doentes, essa é a minha oração, que receba a cura, que o Senhor alcance elas. Mas, sabe, não seja esse portador, porque há pessoas que... O que é que custa para ela? Custa mais uma notícia ruim. Custa mais para ela, aparentemente, ela é perita em demônios, em demonologia, em tudo. E ela esquece que Deus está no controle. Que o diabo, queridos, quando a gente conhecer o diabo, a gente vai dizer, uai, eu tive medo disso aqui, que está lá em Apocalipse dizendo, ele é reduzido a nada. Satanás, queridos, não tem nem a chave da casa dele, porque quando Jesus ressuscitou, ele foi lá, ele entrou nas trevas e pegou as chaves e disse aqui, não é teu. Não é o inferno que vem contra nós, é a igreja que vai colidindo com o inferno, dizendo, solta esses sentenciados pelo Covid-19, pela AIDS, pela macumba, pela depressão, pela angústia. É nós, igreja, é nós, o povo de Deus, queridos, que aonde chega, muda a história. Você estava falando sobre discípulo, sobre os apóstolos que fizeram uma revolução em Coríntios, em Romanos, vai dizer isso, que quando os discípulos de Jesus chegavam, eles gritavam, os perturbadores da boa ordem chegou. E nós somos isso, nós temos que virar esse planeta de cabeça para cima, em nome de Jesus. E a gente, só para finalizar, quando aconteceu o Pentecoste, eles ficaram ali por dias, esperando o Pentecostes. Se Jesus viesse, olha, fiquem na igreja por 7 dias, ou fiquem na igreja até eu vir, porque eu vou trazer o Pentecoste. Quantos irmãos não desistiriam? Ah, não, vou para minha casa, demorando demais. Né? Muitos. Já tem gente que mal começou, a gente mal está
num isolamento e as pessoas desistiram de ouvir a voz de Deus, de se alimentar da palavra de Deus, de lives, já desistiram de orar, já começaram um livro e não conseguiram finalizar, abandonaram no meio dos projetos. Então, o que seria de nós, né, Vanessa? O que seria do Evangelho se Cristo, quando tivesse levado as primeiras 10 chicoteadas, ele dissesse, ai, para, que eu desisto, porque ele estava lá, nega que tu és o Cristo. Diga que você não é e você será livre. Imagina se ele faz isso. Imagina se Pedro, não, eu não vou ser crucificado, não tem nada a ver com esse povo. Onde que nós estaríamos, queridos? Quem nós seríamos? Ei, eu disse alguns minutos atrás, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Tem muita gente que está começando com Cristo e está terminando com Satanás. Tem muita gente que começou esse isolamento, essa quarentena, agarrado nas lives com Jesus e está terminando nas novelas e está terminando ouvindo coisas tóxicas e que estão roubando ele da presença de Deus, da hora Cádiz, do momento que é esse tempo que o Senhor separou a fim de que a gente restaure relacionamentos e o principal deles, Vanessa, o nosso relacionamento com Deus. Se eu conheço a verdade me liberta. E se eu estou preso, é porque eu estou, sabe, achincalhado, grudado, agarrado por algum pecado, alguma mentira, alguma deformidade, alguma coisa fake que não é minha identidade. Você só pode descobrir sua identidade, queridos, a partir do momento que você se sacrifica abandonando seus desejos, como você disse, Vanessa, tomando a cruz e seguindo. Sua cruz não é tua esposa, não, irmão. Tua cruz não é teus filhos, não. Tua cruz não é o novo governo que está aí, não. Sua cruz é você. Pega você, suas paixões, suas vontades, se sacrifica e coloca aos pés da cruz, a fim de que você receba perdão, favor, a fim de que você receba graça de Deus. O que é que te custa? O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, né, Vanessa? Imagine se Paulo se revoltasse com o seu espinho da carne, hein? A igreja não teria avançado. Imagine se Noé, porque se a gente for ver, Deus falou com Noé uma vez, e por 100 a 120 anos ele construiu uma arca sem ouvir a voz de Deus novamente. Imagine se Noé tivesse, não, isso foi delírio da minha cabeça, eu vou deixar de construir essa arca. E foi sacrifício. A pessoa passar 100 anos levando martelada no dedo é sacrifício. E ele permaneceu firme numa palavra, uma palavra apenas que Deus deu a ele, né? E isso é maravilhoso se a gente for analisar a fé desse homem. Uau. Muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e a gente vive pedindo confirmação, né? Vive em culto de revelação para pedir confirmação dessa palavra. Basta Deus falar uma vez. Se Deus falou uma vez a seu respeito, Ele é fiel para cumprir. Sua palavra, ela nunca volta vazia. Uau. Uma vez eu estava ministrando aula no curso nosso de liderança e eu disse assim, quantos sabem quem foi Sigmund Freud? Então, muitos levantaram a mão, disse, foi o pai da psicanálise. Quantos sabem quem foi Albert Einstein? Aí vai dizer, foi o homem que criou, né, desenvolveu a teoria, né, da relatividade. Quantos sabem quem foi Steve Jobs, Bill Gates? Ah, sei. Quem sabe quem foi Henry Ford? Ah, foi o homem que inventou o carro. Né? Quem sabe quem foi Jesus Cristo? Ah, aquele que morreu na cruz. E quem foi Marcos Valeriano? Todo mundo ficou espantado e dizia, eu não conheço não, pastor. Eu falei, sabe por que você não conhece? Porque ele desistiu. Então, as pessoas que desistem, você frisou lá atrás, né? Não vou lembrar se foi Agostinho de Hipona que disse isso, né? Quem é bom em desculpa, ele não é bom em mais nada. Se eu não estiver errado, foi ele. Então, as pessoas que vivem dando desculpa, eles vão retroceder. E se eu e você, Vanessa, tivesse recuado, não teria live de 21 horas. Provavelmente essa palavra top e poderosa para o meu coração, para o seu coração e para quem está aí. Então, querido, se reinvente. Para de dar desculpa. Se sacrifica. Você quer emagrecer? Sacrifício. Você quer conhecer de Deus? Orar, ler Bíblia. Você quer ser santo? Dá dislike aí nos seus seguidores que só fala tolice, aberrações. Então você quer romper? Mude. Um pregador se levantou
e pregou um sermão e chamou seus amigos e disse assim: e aí, vocês gostaram? Eu vou ser pastor. E os amigos dele debocharam na cara dele, riram e disse: você nunca vai ser pastor, você não vai chegar a lugar algum pregando desse jeito. Sabe o que ele fez, Vanessa? Mudou de amigos. Ele foi encontrar amigos que pudessem validá-lo. Então, essa noite, encontre amigos, queridos. Comparsa é uma coisa, amigos é outra. Amigos são aqueles que não te deixam passar vergonha. Amigos são aqueles que diz para você: esforça-te, tem bom ânimo, levanta e vai. Se sacrifique. Pare de querer que as coisas caiam no colo, né? Isaías 40 vai dizer: os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor subirão como águia, andarão e correrão. Então, esperar em Deus é se colocar em movimento. Não é ficar, como dizia Raul Seixas, né? E eu que fico aqui com minha boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Não, irmão, se levante, vai orar, busque santidade, pague o preço pela sua família, pague o preço pelos seus negócios que você sonha, pague o preço, queridos, pelos seus objetivos, pela sua santidade em Deus. John Maxwell diz, Vanessa, você pode se divertir agora e pagar depois, ou você pode pagar agora e se divertir depois. Há muita gente com idade já, como esse amigo meu que eu encontrei, pagando o preço porque ele divertiu antes do tempo. Ele foi irresponsável em algum momento da sua vida. Então a Bíblia diz, é melhor o fim das coisas do que o início delas. E a Bíblia diz também, morreu Davi, você pegou um texto de Davi, morreu Davi velho, farto de dias, riquíssimo, e seu filho Salomão reinou em seu lugar. Como que você vai terminar? É o que vai contar, irmão. Como que vai terminar a sua vida é o que vai contar. Então, se sacrifique agora. O que te custa? Vale a pena pagar o preço? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Em nome de Jesus. Ora por nós, Vanessa. Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti todas as famílias que estão aqui representadas, todas as casas que estão aqui nos acompanhando, Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia venha alcançá-los todos. Que toda doença venha cair por terra, que toda palavra contrária venha cair por terra. Que haja uma unção de ânimo, uma unção, Senhor, que seja capaz de transbordar da Tua graça. Que a bênção e a misericórdia do Senhor venha nos alcançar todos os dias. Que a gente possa declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, a um Deus poderoso que pode mudar quadro e situação, a um Deus que é soberano e está acima de qualquer vírus, acima de qualquer situação, a esse Deus que nos guarda, que nos cuida, Ele que nos ensina o que é o verdadeiro amor, que nos ensina o que é ser cheio dessa graça, Senhor, e é por isso que eu te peço, derrame, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor real nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Vanessa. Obrigado Amém. demais. Deus honre você. Te abençoe. O Senhor acrescente muito na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada pela oportunidade, pastor. Amém. Até a próxima. Paz, gente. Até. Tchau.